E se eu te disser que a guerra da Ucrânia tem a ver com Mikhail Gorbachev e com as reformas que ele fez que levaram ao fim da União Soviética, e que é exatamente por isso que parte do povo russo e principalmente Vladimir Putin o desprezam e sequer compareceram ao velório do ex-líder da URSS. Quer entender essa situação? Então acompanha aí o episódio de hoje. Atualiza aí! Fala galera, Tobi na área com mais um Atualiza aí no ar. Você aí que acompanha o canal já está sabendo que morreu o último líder da União Soviética, o Mikhail Gorbachev. Talvez o que você não saiba é que houve um grande desprezo pelo seu velório por parte de muitos russos e também do atual presidente, o Vladimir Putin. E por que os russos não compareceram em peso ao velório desse que é tido por muitos como o cara que pôs fim à Guerra Fria? E o que a guerra da Ucrânia tem a ver com isso? Se liga nas manchetes que eu separei para você no dia de hoje para você entender tudo, tá? Manchete da revista Veja que diz assim: desprezo no adeus a Gorbachev é um sinal do que deu errado na Rússia. Então se liga aí nas letrinhas pequenas, uma piada de bastante mau gosto que a revista Veja trouxe aí, uma piada que é tradicional lá na Rússia a respeito de Gorbachev. Vou ler para vocês, se liga. Um trabalhador russo está esperando na fila para comprar vodka, a bebida mais tradicional na Rússia, bebida alcoólica. Depois de 2 horas, fala para o sujeito atrás dele: não aguento mais, segura o meu lugar enquanto eu vou dar um em Gorbachev. Volta 2 horas depois e o homem que estava guardando o seu lugar pergunta: e aí, deu o... né? Responde o indignado: não, a fila para... nele estava maior ainda. Bem, essa piada aí que é tradicional lá na Rússia e de bastante mau gosto reflete claramente o descontentamento do povo russo com o Gorbachev. Agora, por que isso se ele é tido no Ocidente como um grande herói? O que acontece é que com o fim da União Soviética, o povo russo que mandava em todo aquele vasto território vai perder importância dentro da sua própria região, mas também no mundo todo, sem falar da gravíssima crise econômica que a Rússia enfrenta nos anos 90 e início dos anos 2000, que é um resultado direto do fim da União Soviética. Enquanto a União Soviética existiu, vamos lembrar que os russos experimentaram um momento de grande euforia econômica, um momento de grande crescimento no qual eles eram temidos no mundo. O que ninguém imaginava é que o país iria à bancarrota devido a uma economia que é claramente insustentável, que é a economia planificada, centralizada, controlada pelo Estado, que é o caso da economia socialista. Não tinha como salvar a União Soviética com aquele modelo econômico. O Gorbachev até tentou, só que o povo russo, que perde o poder e que parece que tem uma tradição, uma grande vontade de seguir líderes meio que messiânicos, líderes fortes, com controle centralizado do Estado e principalmente que não respeitam a liberdade, parece que é o que os russos de fato gostam, pelo menos uma parte do povo russo. Ou seja, a falta de democracia. E a gente pode ver isso no atual presidente da Rússia, o Vladimir Putin. Se liga aqui na segunda parte da matéria, uma segunda parte um pouco maior aí, mas que tem muita informação, então se liga aí nas letrinhas pequenas. Diz assim, vou ler para vocês. Não seria surpresa se Gorbachev tivesse 2 enterros, um em Moscou e outro em Londres, com a participação dos nossos emigrantes. Emigrantes é a galera que saiu da Rússia. Convencidos de que ele trouxe a liberdade à Rússia e ao mundo. Enquanto isso, nós ainda estamos desembaraçando os fios de seu governo catastrófico e continuaremos a corrigir as suas consequências por muito tempo. Olha aí o povo russo mais uma vez falando que o governo de Gorbachev foi catastrófico. Já já você vai entender o que isso tem a ver com a guerra da Ucrânia. Se liga aí no segundo parágrafo. Todo mundo entende que por catastrófico Moscou quer dizer o desligamento dos países satélites que o Império Comunista mantinha sobre o seu domínio e das repúblicas soviéticas que declararam independência. Agora se liga aqui. A Ucrânia é o caso mais inaceitável e as consequências do repúdio à própria ideia de que os ucranianos possam seguir o seu caminho de autonomia, a palavra certa aqui seria soberania, né? Aprovado em plebiscito por 92% da população ucraniana, está sendo visto agora no campo de batalha. Então se liga aqui e vamos aqui para todos os pontos importantes. Eu até coloquei um marca-texto para a gente analisar. Primeiro ponto, trouxe a liberdade à Rússia e ao mundo. Sim,
É assim que o Gorbachev é visto no Ocidente e é de fato o que aconteceu. O Gorbachev deu liberdade ao povo, não só ao povo russo, mas principalmente o povo das repúblicas soviéticas que eram oprimidos pelo regime comunista. Eles não tinham liberdade e a partir da glasnost, principalmente, eles passaram a ter. E não dá para entender um povo que quer oprimir o outro e aí fala que Gorbachev foi um fracasso. Segundo ponto importante, governo catastrófico. Coloca-se no Gorbachev a culpa pelo fim da União Soviética, e não é verdade. O Gorbachev tentou salvar a União Soviética com a glasnost e com a perestroika, só que ele já tinha percebido há muito tempo que aquele modelo não servia para país nenhum. Você quer a prova disso? A China, vendo a própria catástrofe da União Soviética, ela vai transformar a sua economia. Não é à toa que se fala que a China é uma espécie de socialismo misturada com capitalismo, seria aí o socialismo de mercado. A economia chinesa é totalmente capitalista, coisa que a União Soviética não tinha. E aí depois nós temos aí, países satélites e repúblicas soviéticas. Vamos só diferenciar os dois rapidinho. Países satélites eram aqueles países que não eram soviéticos, mas que estavam completamente dependentes e ligados política e economicamente à União Soviética. Podemos citar aqui o leste europeu, podemos falar da Polônia, podemos falar aí da Alemanha Oriental, da Hungria, da Tchecoslováquia, da Bulgária, da Romênia, da Iugoslávia até, por mais que ela fosse um pouco mais independente. Todos esses países eram satélites da União Soviética. Repúblicas soviéticas são aqueles países que se formaram após o fim da União Soviética. São 15 ao todo, incluindo a própria Rússia, a Ucrânia, a Geórgia, o Tajiquistão, o Cazaquistão, o Quirguistão, o Turcomenistão, entre vários outros. Agora, para a gente finalizar, se liga nessa parte aqui, que é justamente o título desse vídeo. A Ucrânia é o caso mais inaceitável. Simplesmente, os russos não aceitam que os ucranianos sejam independentes. Inclusive, os russos chamam a Ucrânia de pequena Rússia, como se os ucranianos fossem russos, mas com certeza um russo de segunda classe, de segunda categoria. Os russos têm, parece que essa vocação, essa vontade de serem grandes líderes do mundo e oprimir outros povos, porque os ucranianos não tinham os mesmos direitos dos russos étnicos. Tanto é verdade que você já deve ter ouvido falar aqui mesmo no canal do Holodomor, que foi a grande fome que os ucranianos passaram para sustentar o povo russo, causado aí justamente pelo confisco de alimentos promovido pelo Stalin. Então, essa é uma questão fundamental. O fim da União Soviética, com as reformas propostas pelo Gorbachev, deu liberdade ao povo ucraniano, que escolheu isso em plebiscito por mais de 92% de sua população. Os russos nunca aceitaram o fato dos ucranianos serem soberanos, serem livres, inclusive num acordo esdrúxulo. Olha que loucura. Os ucranianos devolveram aí o terceiro maior arsenal nuclear do mundo para a Rússia, se tornando um país completamente indefeso. E agora podemos dizer que a guerra, da Ucrânia, a guerra que o Putin faz sobre a Ucrânia é basicamente a tentativa de reconstruir essa União Soviética falida. É tentando reconstruir o moral russo, dizendo que o russo sim é importante, o russo nasceu para conquistar e para dominar. Coitado e que pena do povo do leste europeu que tem como vizinho um país completamente imperialista. E repito, se o Putin vencer na Ucrânia, ele não vai parar ali, você pode ter certeza. A Rússia, com Vladimir Putin, representa um risco real à segurança mundial. É isso que eu queria conversar com vocês sobre o assunto do Vladimir Putin e o Mikhail Gorbachev. O povo russo, juntamente com ele, desprezam aí e chamam ele de fraco, de governo catastrófico. Mas eu quero saber a sua opinião. O que você acha? Você acha que o Gorbachev fez um governo catastrófico? Você acha que ele é um herói ou que ele é um vilão? Coloca aqui porque os comentários são fundamentais. Eu quero saber muito a sua opinião. E claro, chegou até aqui, deixa o seu like, ajuda o canal a crescer para o YouTube recomendar para todo mundo. E claro, clica aqui na logo do canal, se inscreve, badalando o sininho das notificações para você receber todos os vídeos do Atualiza Aí. Tamo junto? Beijo do Toby e eu te encontro no próximo episódio. Tchau, tchau.